Opa, tudo bem? O que você tá prestes a assistir aqui é uma gravação das lives que eu faço lá na plataforma Roxinha. A gente tá com a iniciativa do Mockstubro, onde a gente tá estudando fundamentos de desenho todos os dias e tal. Eu tô estudando junto com o chat, explicando algumas coisas que eu sei, explicando algumas coisas pra ajudar a galera. E quem quiser dar uma passadinha lá, o link tá aqui na descrição. Além de que, bem, eu não sei pedir like, mas se você quiser dar uma ajuda, tamo junto. Bora pro vídeo. É o Gravas. Estamos online mais um dia do Mockstubro, começando mais uma semana. Semana essa de sapecagens. Sexo. Semana essa de sapecagens, semana essa de estudar um bagulho que eu sinto que não é tão bem difundido assim nos canais de tutorial, nos canais de desenho, nos canais que explicam esse tipo de coisa. Eu sinto que é um conteúdo que podia ser muito melhor difundido. E hoje é o dia essa semana é a semana de valores e de composição. Composição nem tanto, tem bastante gente que fala bem de composição. Mas eu sinto que valores é algo que eu só fui descobrir, tipo, lá pro meu terceiro ano desenhando, tá ligado? Tipo, é algo que dava... É algo, tipo, que se aprende no começo, sabe? Pra mim é algo que se aprende antes de cor. É algo que se aprende antes de muita coisa. Exclusivaço do canal Mox Art. E, mano, nem assim, não tão exclusivo. Tem muita gente que fala sobre, mas eu sinto que podiam falar mais, tá ligado? Querendo ou não é discussão, isso aqui é verdade. Valores são mais importantes do que cor. Muito mais importantes. A ponto de que você fuder com os valores de um desenho... Sem a morte de hoje. Mox, eu já trabalho, eu já entendo de valores. By the way, coxinha muito overpriced. Cara bom. Enfim, tipo... Opa! Sona, obrigado pela raid. Pessoal do Sona, da Sona aí, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindos. Estamos começando mais um Mockstubro aí. Hoje vamos falar de valores de composição. E aí, Sona? Momentito. Hoje nós vamos falar de valores de composição. Valores eu sinto que é um conteúdo que deve ser abordado logo no começo, antes de você começar a brincar com cor. Minha Siri ativou, vai se puder. E é sobre isso, sabe? Eu sinto que valores é um conteúdo que todo artista devia começar aprendendo. Tipo, logo em seguida de aprender sobre traço e confiança no traço e a tridimensionalidade das coisas e sobre como tudo isso funciona. Eu sinto que logo depois disso vem valores. Por isso que eu organizei o Mockstubro desse jeito. E a gente tá falando de valores antes de começar a falar de cor. Porque eu sinto que é o jeito certo de aprender essas coisas. Mas sem mais delongas, hoje é semana de introdução. Eu vou dar pinceladas em cima dos tópicos que a gente vai falar ao longo da semana. Nossos dias da semana estão divididos mais ou menos assim. Né? Hoje é terça, quarta, quinta, sexta, sábado e um dia praticando. Dia praticando vai ser importante. Mas se eu não quiser fazer luz e sombra, você sabe que quando não tem luz, não dá pra ver, né? Tipo, é como as coisas funcionam. Mas enfim, óbvio que dá pra trabalhar com flash, dá pra trabalhar com as cores flat. Mas aí isso não é, tipo, verossímil, tá ligado? Não acontece assim na vida real. Quando a gente não tem luz, fica tudo preto, não dá pra ver nada. Aliás, se der certo, eu vou mostrar pra vocês alguns exemplos dessas coisas na prática ao longo da semana. Eu vou pegar a câmera e fazer algumas coisinhas pra gente poder observar isso. Pelo celular do PC já, moto. Ah, pelo amor de Deus. Enfim, mas antes de eu começar a falar dos tópicos da semana, indo de dormes porque tem aula hoje de manhã. Noite mock, noite chat. Boa noite, Rafa. Obrigado pela companhia. Boa aula amanhã, meu herói. Tamo junto. Mas antes de começar a falar de valores de composição, como eu sinto, mais uma vez, que é um tópico que o pessoal não fala muito sobre e que, tipo, dá pra falar mais, acho que é importante eu definir valores, primeiro. O que são os temidos valores, Mox Arts? O que é valores? Eu ouço você falar disso toda hora, que eu tô aqui na live toda hora, você tá falando de verificar os valores, de criar a camada de saturação branca ou preta em cima pra verificar os valores. Que porra que é valores? Valor, essencialmente, é
o quão escuro ou quão claro algo é. São os preços da commission também. Mas não. O valor diz respeito ao quão escuro ou quão claro algo é. E pensando desse jeito não fica difícil. Tipo, a gente representa todos eles numa escala de cinza, tanto é que eu tenho essa paleta aqui de Grayscale, que ela tem 10 valores. E essencialmente é uma escala de cinza, valores. Tipo, se alguém te perguntar o que é valores, é o quão claro ou quão escuro algo é representado nessa escala de cinza. Que a gente está trabalhando apenas com brilho. A gente não está trabalhando com cores. E isso é sim muito mais importante do que cores. Duvida de mim? Mano, fotografia começou no preto e branco. Cinema começou no preto e branco. E, mano, tá lá até hoje, tá ligado? Preto e branco é muito mais importante do que as cores. 50 tons de cinza. Aí 50 fica um pouquinho difícil. O único valor que eu espero no momento é o valor do gás da cozinha que tá custando um rim. Crítica social e foda. De fato tá. Mas enfim, E composição vai ser o tópico que a gente vai trabalhar da metade pra frente da semana. Que eu vou começar a falar sobre. Que vai ser essa parte aqui. Porém, creio que quem tá acompanhando nos últimos dias aí do Mockstudio já tem uma noção básica de composição. É o conceito de claro escuro? Sim. Sim. O claro escuro é a técnica que tá envolvida nisso também. Salve, Mizumi. Mas enfim, da metade pra frente a gente vai estar falando de contraste de enquadramento e storytelling thumbnail e dinâmica linear. Dinâmica linear é um tópico super simples, super gostoso de estudar, aliás, gente. Quem estiver acompanhando aí, dinâmica linear, tipo, super fácil. Quanto tempo de fato, de fato. Mas vamos começar a falar dos tópicos da semana. Vamos começar com o nosso primeiro dia aqui, que é a luz direta, difusa, rebatida, sombra da forma, projetada e sombra de oclusão e edges. Essa semana, ela vai ter um problema que é... Esses nomes não são fixos, não são regras. Cada pessoa vai chamar de um jeito diferente e por isso pode ser difícil encontrar material sobre na internet. Eu vou ensinar pra vocês o nome em português e em inglês. Só que daí, como esses conhecimentos surgem do inglês, às vezes tem múltiplas traduções e tal. Luz direta é direct light, diffuse light e daí tem bounce light. Posso chamar eles de João? Pode. Assim, sou eu que vou te pedir. Mas a luz rebatida também é bounce light, ou tipo luz atmosférica você pode achar sobre também. Mas enfim. E o que é esses conceitos? Pra quem já trabalha com fotografia ou já tem alguma noção, já sabe, vamos supor, desses lances de luz. E, bem, qual que é a brisa? A luz direta, existem esses tipos de luz, certo? A luz direta, ela vai criar sombras bem definidas. O que seria uma sombra bem definida? É difícil. Esse tópico, ele circula entre si, é difícil traçar o começo. Eu sei que eu vou falar agora de edge, vocês não vão entender nada. Mas ela cria uma edge hard, o que é uma transição dura. E o que seria essa transição dura? Seria basicamente isso daqui, ó. Vou pegar isso aqui. Vamos bloquear a alfa aqui pra não sair. Isso aqui. Sacou? Isso seria um objeto sob influência de luz direta. Além dele estar projetando. Dele estar projetando uma sombra aqui. Até onde? Aí a gente precisaria fazer uma maluquice aqui que eu não vou fazer agora, pra saber certinho até onde vai a sombra projetada. Enfim. E o que seria a luz difusa? A luz difusa, ela acontece nos dias nublados ou às vezes quando a luz está rebatendo em algum lugar e voltando. Ou até mesmo minha luz aqui. Essa minha iluminação que eu uso, tá vendo minha sombra? Dá pra usar ela como exemplo. A luz difusa, ela cria essas transições mais suaves. E
Pode ser difícil de observar isso em primeiro, mas hoje é só o dia de introdução, não vou forçar vocês a observar nada. Não vou. Vocês já estão enxergando tudo em linha por conta do dia de perspectiva. Calma aqui, eu tô na camada certa? Tô. Acho que estranho. Não tá dando blur nisso aqui. Oxe. Ah, tá, ok. Disfarce. O. Mas enfim. Daí isso seria, vamos supor, uma luz difusa. Sacou? Ela cria essas sombras mais difusas e, tipo, até aqui, no caso, a sombra projetada fica mais difusa. Ela vai perdendo intensidade com o caminho, tipo, conforme ela vai ficando mais longe. Isso seria uma luz difusa. Além da luz rebatida. E a luz rebatida. É complicado explicar a luz rebatida agora, porque, tipo, a gente tem que voltar para aquela noção de que a luz, ela vem de um cantinho e daí ela vai quicando em todo lugar porque ela é louca. E a luz rebatida vai dessa luz bater em um lugar e voltar. E tá, Mox, onde que isso acontece? Ah, assim, acontece na maioria dos lugares, mas tô tentando pensar num exemplo fácil. Hum, quem tá aí no quarto com a luz acesa, ou só com a. Não é que quem tiver no escuro vai ser difícil de observar. Mas estende o seu braço e tenta delimitar. É que a minha luz tá vindo de frente, então vai ser um pouquinho difícil. Mas tenta entender onde tá a zona de luz e a zona de sombra do seu braço. E entender que na zona de sombra tem partes mais claras. Isso seria a luz rebatida. Ou também pode chamar de luz de preenchimento. E vai ter, tipo, ó, a gente tem esse diagraminha aqui. Eu me embanando muito pra explicar valores, mas esse diagrama me ajuda aqui. Mox, isso aqui tá muito complexo, tá fudendo minha cabeça. Vamos devagar. A gente não precisa se preocupar com highlight agora. Highlight é coisa de Palerma. A gente vai se preocupar com highlight só depois. Mas center light, dá pra. A gente tá falando. Aí, ó. Form light. Aqui, tipo, entra de novo naquele negócio, tipo, não. Gosto de chamar de luz na sombra. Eu também, luz na sombra funciona bem. O. Esse aqui complica demais. Eu queria um mais simples. Eu jurava que eu tinha um mais simples aqui. Aqui. Ok. Ó. Tá vendo? O highlight, ele é algo que depende do material pra acontecer. Se o material for muito reflexivo, for metálico, sabe? Ele cria esse highlight. Mas é algo que, no geral, a gente vai ignorar por enquanto. E a gente tem esse center light. O center light seria toda essa zona de luz aqui. Na verdade, onde. É que eu não sei. Aí entra de novo nessas nomenclaturas. Tipo, center light eu entendo como essa parte aqui, onde é a parte mais clara. For de cama, vejo o resto da live amanhã. Geralmente chegar na parte do mock outubro eu já tô destruído. Boa noite pra todo mundo. Boa noite, Lorion. Bom dormes aí. Obrigado pela companhia. O center light seria essa parte aqui, onde tá com o mesmo valor e tá tudo claro. E daí tem o half tone, que seria essa faixa de transição para a sombra. Ok? Aí a gente vai ter o Terminator, que tem vários nomes. A gente tem no Brasil a gente pode chamar de eixo de sombra, ou... E tinha outro nome, mas dá pra chamar de eixo da sombra. E o Core Shadow. Esses dois aqui eu dei uma pegada pra entender, mas dá pra entender. O Terminator é literalmente essa linha aqui. Essa linha aqui que divide, tipo... Tá vendo que a gente tem a parte que tá sombreada, aí aqui tá, tipo, tudo com o mesmo valor. E daí ela tá vindo pra cá e gradativamente ficando nessa parte aqui. A faixa onde ela atinge esse valor das sombras é o Terminator, essa linha aqui é o Terminator. E essa faixa com esses valores mais escuros é o Core Shadow. Ok. Aí entra o Reflected Light, Bouncy Light, luz rebatida. Porque o que acontece? Essa luz ela tá batendo não só aqui, mas ela tá batendo aqui, que tá voltando. Ela tá batendo aqui, tá voltando. Ela tá batendo em todos os lugares, tá voltando.
E tanto é que, se você sabe que a luz tá vindo daqui, você consegue traçar uma linha daqui. Talvez, na real, um pouquinho mais pra cá. E saber onde é que fica a sombra projetada. Mas enfim, vamos devagar, vamos devagar. Essa questão da luz refletida, ela é literalmente a luz batendo em vários cantinhos aqui e voltando onde tá na sombra mesmo. Ok? E a gente vai ter a sombra de oclusão. A sombra de oclusão, ela se dá quando dois objetos estão muito próximos e a luz não consegue mais entrar. É que os dedos pode ser um pouquinho difícil de entender, porque tipo, o dedo aqui, a luz passa por ele e fica laranja. Mas tenta pensar. Acho que quando você junta dois braços, assim, ó. Tá vendo que aqui no meio fica escuro? Isso aqui é uma sombra de oclusão, sacou? Nada demais. Quando as sombras quando duas formas ficam próximas uma da outra e a luz para de entrar. Isso seria a sombra de oclusão. Ela geralmente é bem soft, ela é geralmente os valores mais escuros. Tanto é que dá pra ver aqui. E, enfim. Ó. Tempo atrás eu fiz um exercício desse, vou mandar um disco, manda lá, Gabi. E Cast Shadow seria a sombra projetada. Eu acho que vai ser bom antes de eu voltar a falar das luzes, eu falar sobre a sombra. Que é um pouquinho importante a gente falar sobre a sombra da forma, a sombra projetada e a sombra de oclusão. Dá pra desdobrar isso em temas mais complexos, mas eu creio que esses três dão conta da maioria dos assuntos de sombra. Porque o que acontece com a sombra da forma? A sombra da forma é mais fácil de entender. Conforme a gente vai transicionando para longe da luz, a gente cria uma zona de sombra. Eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui, porque meu braço tá sempre pra luz aqui, não tem um ângulo que eu consiga que tá sombreado, porque eu tenho uma bola na minha cara. Mas seria a sombra que se projeta no objeto por ela não estar mais recebendo a luz. Então, isso aqui, ó, que form shadow. This is the part in shadow. Tipo, compreendendo isso aqui como um objeto tridimensional, a gente consegue entender que ele tem toda uma topologia que é onde tá e onde não tá sendo afetado pela luz. Então, quando a gente consegue tacar a luz aqui, a gente consegue ver com esses planos olhando para faces diferentes, alguns não estão virados para a luz. E isso causa a sombra da forma. Não parece difícil de entender, mas não é. Acho que é super fácil identificar isso aqui num cubo, por exemplo. Aqui, ó. Eu tenho esse cubo aqui. A luz tá vindo daqui de cima. E daqui tá escuro, aqui tá escuro também. Form Shadow. Esse aqui foi o estudo que eu fiz, ele não tá 100% correto. Ainda preciso arrumar algumas coisas aqui. Mas, enfim. Sombra de forma. Fechou? Nada demais. Isso aqui também que eu fiz pra vocês foi a sombra da forma aqui, única exclusivamente. E daí a gente vai ter a sombra projetada. Aliás, gente, a sombra da forma, ela pode ser mais... ter a transição mais dura ou a transição mais suave. Isso entra mais uma vez em Edge. Isso depende da forma com a qual a gente tá trabalhando. E também com a luz. Mas no fim das contas, tipo, é meio que a arte, dá pra gente fazer nossos migués ali, o que... Nossa interpretação vale bastante, é esquisito. Que querendo ou não, se a gente fizer igualzinho à realidade, a gente pode pegar e tirar uma foto. Não tem muito por que ser tão fiel assim. Mas enfim, sobre a sombra da forma, ela tem muito a ver com a topologia da forma com a qual a gente está trabalhando. Topologia é a palavra difícil. Pensa assim. Essa bola, ela tem uma transição super suave. Certo? Porque ela é redonda. Esse cubo tem uma transição dura, porque ele é um cubo. Ele tem as dobrinhas aqui de 90 graus, pá. Essa pirâmide aqui também tem uma transição super dura aqui. Isso aqui são as edges. As edges são a dura, a suave e a lost, ou perdida. E daí o que acontece? Essa lost edge, ela é situacional. E você vai ver muito elas em pinturas tipo do Caravaggio. Não necessariamente do Caravaggio, mas tipo... pinturas, sabe? Aquelas que tem no seu livro de arte. Do ensino médio. Ela tá lá. E ela é muito... tipo,
o conceito dela não existe na vida real, mas ela tem um significado artístico muito interessante, que é você pegar momentos onde o valor do seu objeto e o valor do fundo são iguais para realmente dissolver a forma e ela deixa de existir. Mas a gente não vai falar dela agora, porque ela complica as coisas. Vamos só manter com o hard soft, e na real a gente vai manter só com hard. No começo. A gente vai manter só com hard porque é mais fácil de explicar. Vou manter só com essas duas aqui por enquanto. Mas enfim, a sombra da forma, mais uma vez, ela tem a ver com a topologia do objeto e o quão intensa e quão próxima a luz que eu tô trabalhando tá. Se essa luz aqui tivesse muito próxima dessa bola, eu não ia ter uma faixa de transição tão grande. Ia ser algo mais ou menos assim. Na real, mais pra cá. Algo mais ou menos assim. Se essa luz aqui estivesse mais próxima da bola. Que também tem a ver com a proximidade do objeto com a fonte de luz. Pode ficar complicado, mas vamos devagar. Sombra da forma, fechou. É a sombra das partes que não estão olhando para a luz. Fechou, nada demais. Sombra projetada é a sombra que esse objeto vai projetar na superfície em que ele tá. E é onde é a sombra projetada. Ele projeta essa sombra, porque tá sob influência da luz. E geralmente ela é mais hard. É interessante você saber que tem essas relações de sombra projetada até mesmo no rosto. Por exemplo, se eu tô com a luz. Acho que meu flash não vai ser tão forte pra exemplificar isso bem. Se eu tô. Não vai dar não. Não vou projetar sombra porque eu tô com essa daqui é mais forte. Se eu tô com. Meu óculos. Aqui, ó. Meu óculos tá projetando sombra. Isso aqui é sombra projetada. Porém, como eu tô com uma luz muito difusa, minha sombra projetada começa a ficar mais difusa também. Mas enfim. Mantendo devagar, sombra projetada. Suave, é a sombra que o objeto projeta ali, boa. E a gente tende a pensar que a sombra projetada só acontece, tipo, no chão, tá ligado? Mas não, tipo, nosso nariz, por exemplo, se eu virar aqui, ó, isso aqui vira uma sombra projetada, porque minha luz tá vindo daqui, batendo aqui, sombra projetada, no rosto. Fechou? Aqui nessa bola, o que é a sombra projetada? Cast Shadow. Aqui, ó. O... This shadow is the Terminator projected on the ground. Essa imagem complica, eu peguei uma imagem horrível e não foi de propósito, na minha cabeça essa imagem era muito clara. É porque, tá vendo? Ela complicou. Tipo, Cast Shadow. This is the Terminator projected on the ground. O que é Terminator? Terminator, this device to form light and form shadow. Sabe? Complica. Já é difícil explicar isso, mas complica. Enfim. O... Em resumo, sombra da forma, ok. Sombra da forma vai conforme os planos do objeto que a gente está trabalhando param de ser virados para a luz. Eu sei que eu tô repetindo isso várias vezes, mas é para fixar. Aí tem a sombra projetada, que é a sombra que esse objeto projeta em outra superfície por conta de não estar tipo, da luz ali, ok? Não deu pra dar uma facilitada. E sombra de oclusão, ela é a mais soft de todas. Ela é quando duas superfícies estão muito próximas e elas param de receber a influência da luz. Creio que deu pra explicar de um jeito da hora. Lembra dessas três. Essas três aqui arrasou. Sombra, essas três. Agora, de luz, vamos voltar pra falar de luz. Luz direta. Falando de luz primeiro fica. Falando de sombra primeiro fica mais fácil. Vou pegar de novo isso aqui. Luz direta. Opa. Luz direta. O objeto está recebendo luz diretamente. Dependendo da topologia do objeto, ela pode ser mais soft. As transições. É que eu tô pensando aqui em como explicar isso aqui de um jeito mais fácil. Hum.
Na real, acho que eu expliquei errado, luz direta e luz difusa. Porque é que a luz direta, ela vem de um ponto e vai ali no objeto. E as edges que eu vou trabalhar tem muito mais a ver com a topologia do objeto do que com a luz ser difusa ou não. Porque, tipo, por exemplo, a luz que eu tenho aqui, ela é uma luz bem difusa. Porém, se eu pegar e fizer isso aqui, eu vou ter uma luz mais direta. E agora eu vou ter isso aqui. E eu ainda tenho transições suaves aqui. Tipo, cadê? Deixa eu sharing pra ficar mais fácil de ver. Tá vendo que eu ainda tenho, por exemplo, aqui no meu queixo. E tanto é que, cadê? Eu só tô com essa luz, eu tô com tudo apagado aqui. Eu ainda tenho essas transições suaves aqui. É mais fácil pensar na luz direta como aquela luz de dia nublado. Ok? É aquela luz de dia nublado. Ela tá meio que vindo de todos os lugares, ela tá meio, tipo, preenchendo tudo ali, ela é um negócio. Mas a luz direta, por exemplo, a luz do sol é uma luz direta quando não tá nublado. Deixa eu voltar aqui. E a luz rebatida? A luz rebatida, ela seria essa luz direta rebatendo ali e voltando na nossa sombra. E edges. Tá, eu vou tentar fechar tudo pra tentar explicar, caso tenha ficado estranho. Porque é o que eu falei, esses três tópicos, tipo, luz, sombra e transições, que bordas, wedges, eles são, tipo, cíclicos, eles estão fazendo isso aqui, ó. E não é difícil de saber por onde começa. Enfim, a gente tem a zona de luz, zona de sombra. E a gente tem a transição, que são os edges. A transição diz respeito tanto à borda do objeto quanto à transição da luz para a sombra e da sombra para a luz rebatida. E tanto é que, por exemplo, você vai ver em muitas pinturas onde, por exemplo, essa borda aqui do objeto, ela pode ser tipo meio borrada assim. Isso tudo tem tipo sua estética e dependendo das referências que você pega, isso aqui pode acontecer ou não. Mas vai de, tipo, edge não é só pra luz e pra sombra, é para o contorno do objeto também. A gente pode ter transições suaves no contorno do objeto. Provavelmente já devem ter visto em alguma pintura por aí que o objeto às vezes não é tão recortadinho assim, não é tão tipo laço perfect, que é tipo assim certinho, ó. Às vezes não é assim, ele às vezes pega e faz assim, seja por movimento, seja pra dar um efeito diferente, seja porque tá na sombra. Isso é o que acontece com as edges. Eu não sei se isso ficou mais fácil ou se deu uma complicada. Mas eu espero que tenha ficado mais fácil. A gente tem a luz direta, ela vem de um ponto, bate no nosso objeto, ela pode causar transições mais duras ou mais suaves, dependendo da distância e da força da luz. A gente pode ter a luz difusa, que meio que vem de todos os lugares, tá meio vibes assim, ela é super difusa, fica até difícil de traçar as sombras. O melhor exemplo é o do dia nublado. E a luz rebatida, que é essa luz direta que bate e volta no nosso objeto. São esses conceitos aqui, esses três também. Daí na sombra, de novo, tem a sombra da forma, os planos que não estão olhando para a luz. A sombra projetada, que é a sombra que é projetada dentro da superfície. E a sombra de oclusão, que é quando duas superfícies estão muito próximas uma da outra. E os edges, que é trabalhar com as transições dessas áreas de luz e áreas de sombra e do contorno do objeto. Elas podem ser duras, suaves ou não ter nenhuma, que é a perdida. Que a gente não vai falar sobre ela agora. Ok? Agora, valor local, alcance de valores e materiais. Esse dia também vai ser um dia porradeiro. Se eu já me embananei pra explicar tudo isso aqui eu vou... Nossa. É que o que eu falei, é difícil de explicar essas coisas, porque eles dão voltas entre si, esses tópicos. Não tem muito um começo. Então fica difícil de traçar onde começa. Mas creio que agora que eu fiz uma revisãozinha deve ter ficado mais fácil. Mas valor local diz respeito a as cores
terem valores próprios. Por exemplo, algumas cores são naturalmente mais claras e algumas cores são naturalmente mais escuras. Como, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, pegando o conhecimento que a gente tem do Color Picker, a gente sabe que para baixo é mais escuro, para cima é mais claro. Ok? Se eu vier daqui até aqui, em teoria eu tô ficando mais claro. Certo? Eu já fiz isso na live várias vezes, eu vou fazer mais uma vez aqui. Pegamos esse cinza e vamos caminhando gentilmente para cima. Aí, se eu pegar e desaturar isso aqui com uma camada de saturação, cadê? Saturation, pegar o branco aqui e pintar. Você percebe que ficou mais escuro? O azul é o valor mais escuro, né? Sim. Precisamente esse aqui, ó. Esse aqui de baixo é o mais escuro e o amarelo é o mais claro. Isso torna brincar com valor algo um pouco complicado, porque a gente tem que, tipo, saber o valor local da coisa que a gente tá trabalhando. Porque, tipo, se eu tô trabalhando com um recipiente azul, por exemplo, ele pode ser mais escuro do que muita coisa. E daí tem que separar melhor as relações de luz, tipo, não trazer muita luz, não trazer muita sombra, puxar os valores pro lugar certo. Ok? Mas mais uma vez falando, ó, eu vou fazer agora com amarelo. Isso aqui. Aqui. Ó, sacou? Eu fiz no mesmo movimento com as duas cores. Eu fui indo pra cima, onde em teoria seria mais claro. Uma de fato ficou mais claro. Por quê? Porque amarelo é a cor mais clara, enquanto o outro ficou mais escuro, porque azul é a cor mais escura. Esse tom de azul aqui especificamente é o mais escuro. Pode chamar de azul escuro, você pode chamar de lilás, eu não faço ideia. Mas enfim. É importante saber disso. E meio que como esses valores vão ficando, cara, claros ou escuros, dependendo de onde você puxa pra cá. E aprender a enxergar em valores é algo complexo que eu tenho dificuldade até hoje. Mas se você conseguir, com muita observação, com muita atenção, você consegue representar as coisas de um jeito muito maravilhoso, com um realismo muito bonito, com uma percepção muito da hora. E isso se obtém através de treinamento, de se desprender dos detalhes e observar as coisas como elas são. E entender sobre, vamos supor, aqui ó, a gente tem a questão do valor local. A gente for aprender essas coisas, sabe? A relação dos valores entre si. Pode parecer difícil, mas não é tão difícil não, prometo. A gente vai ter o valor local e o alcance de valores. Você vira pra mim e fala, tá, Mox Arts, até eu tenho dificuldade de observar valores também, exige muita prática. É difícil pra caceta. É muito difícil. Os melhores estudos que dá pra fazer são fotografias em preto e branco. Não tem por que ficar sofrendo olhando foto com cor ali. Acho que é melhor. Na real, acho que é bom ter as duas, uma do lado da outra. Salve, Pedro. Mas enfim, a gente tem o valor local, que tem toda essa questão. Aí a gente vai ter a zona de sombra e a zona de luz, que vai mexer com os valores de novo. E é importante saber que os valores da zona de luz e os da zona de sombra não se misturam. A gente pega valores, tipo, por exemplo, aqui, ó. Eu peguei esses 4. Esses 2 aqui eram para as minhas sombras, esses 2 eram para minha luz. Esse aqui é para onde a luz está tendo mais efetividade. Esse aqui é para fazer a faixa de transição. Como foi seu dia? Foi bom, meu bom. Estamos fazendo a explicação no Mockstubro agora. E esse aqui eu peguei para fazer o eixo da sombra e a luz rebatida. Ok? Isso tá certo? Não sei dizer. Mas para mim deu certo, funcionou, eu consegui aprender bastante coisa. E daí, o alcance de valores diz respeito a quantos valores você vai pegar. Porque o que acontece? Daqui até aqui, tem uma quantidade imensa de valores. Tem muita coisa aqui, não é só branco. Então daí quando você pega e me diz que você vai pegar todos daqui pra cá, você cria muito contraste.
Por isso a gente vai trabalhar com conceitos que eu aprendi na live do Dan Candy, inclusive, de low key, mid key, high key. A gente vai separar faixas de valores dependendo do que a gente quer trabalhar, para brincar com esse contraste e chamar a atenção para onde a gente quer chamar. Ok? A gente não trabalha com a faixa de valores inteira toda hora. Essa imagem aqui, por exemplo, ela trabalhou. Ó. Ela vai até o branco mais branco. Depois ela vai preto mais preto. Mas, geralmente, você não vai fazer isso numa pintura, porque fica muita coisa, fica difícil de trabalhar. Não fica realista, você fica com muito contraste dentro de uma coisa só. Você geralmente não trabalha com a escala de valores completa num objeto só. Mesmo que seja o seu objeto focal. Depende das coisas que você está trabalhando, depende de muita coisa. Depois eu vou trazer o exemplo lá do Swain de novo. É bom pra gente dar uma estudada. E de materiais. Material é complicado. Porque o que acontece com o material? Se eu tenho, vamos supor, um metal ultra reflexivo, o que vai acontecer vai ser, tipo, a gente ter ele aqui. E daí as coisas vão começar a ficar meio loucas com ele. Que ele vai ter esse eixo aqui, ele vai ter onde ele tá recebendo a luz direta aqui. Mas ao mesmo tempo, ele vai ter, tipo, vários outros valores acontecendo aqui que dependem não só da luz, mas do lugar que ele tá. E pode ser complicado trabalhar com tudo isso. A gente vai trabalhar com o quão áspero é. Tem a questão do highlight também. Tipo, o metal tem um highlightzinho assim. Depende da forma da luz também. Véi, metal amador pra fazer, sinceramente, precisa de muita referência, precisa de muita prática, de muito estudo. Ele reflete o ambiente todo, ele é louco. Aí tem a questão de transparência também. Se a gente pega e tem um objeto que é transparente, a gente vai ter uma região aqui na sombra. A gente vai ter o highlight aqui. Opa, muito grande. A gente vai ter o highlight aqui, por exemplo. Aí, tipo, ele vai começar a formar a sombra de oclusão aqui. E vira um bagulho muito louco, velho. Dá pra ver aqui mais ou menos como é que funciona. Esse aqui funcionou, pelo menos. O metal ficou com Deus. E é um bagulho muito louco trabalhar com esses materiais diferentes. Depois a gente vai falar de contraste e enquadramento. Mais uma vez eu falei que dá pra falar de contraste a semana inteira, porque contraste é tudo, contraste é a tretinha, é aproximar opostos, e a gente gosta de tretinha, por isso a gente olha pra onde tem contraste. Por isso que usar a escala de valores inteira pode ser difícil, porque você cria muito contraste dentro de uma coisa só. Para, minha cabeça tá doendo? Calma. Por exemplo, você pode olhar pro meu rosto e ele tá muito iluminado. Mas eu não vou ter highlights, porque, minha pele não tá molhada, não tá oleosa. E tipo, eu não vou chegar no branco absoluto, assim, tipo, no 100% branco. E também não vou chegar no 100% preto. Até mesmo aqui, isso aqui não é 100% preto. Meu cabelo não tá 100% preto. É muito difícil ter 100% preto. Por isso que a gente reduz a escala de valores que a gente trabalha, pra ficar mais fácil. Não tem como, não dá, não funciona trabalhar com a escala inteira. E criar contraste e enquadrar as coisas de maneira interessante vai muito de brincar com os valores também. Quanto mais próximo da câmera. Eu vou citar o LED da Ponytail muito bem como exemplo aqui. Mas, tipo, muito próximo da câmera cria esse enquadramento. A gente brinca com valores mais escuros para poder enquadrar o sujeito que a gente tá trabalhando ali, que a gente tá enquadrando. Vem aquela arte da Cítria na cabeça de novo, onde os guardas estão com valores super escuros e enquadram ela bonitinho. Enquanto ela, em comparação com o resto do fundo, tá super detalhada, então chama a atenção pra ela por conta dos detalhes e do contraste dentro dela mesma. E até pelas cores dela, se eu não me engano, ela tava com uma roupa meio verde ali, e o environment tava todo branco e azul. E vai disso de brincar com contraste e enquadramento. Em questão de storytelling, thumbnail e dinâmica linear, isso aqui vai ser um dia complicado. Eu vou falar de dinâmica linear com mais detalhes no dia de dinâmica linear. Mas basicamente é você pegar a sua composição e abstrair ela em poucas linhas, tipo 3 linhas, que sejam linhas retas ou curvas.
que são os flows do seu desenho. Podcast, o melhor podcast de todos os tempos, corte do flow. Por exemplo, a gente tem. Vamos pegar algum desenho qualquer um. Vou pegar alguma arte aqui pra gente dar uma bisoiada. Pegar alguma do lore de novo, que são as mais fáceis que me vem na cabeça. Legends of Runeterra. Splash Arts. Vou pegar uma qualquer aqui. E o que seria? Eu peguei da Fiora. Vamos pegar da Fiora. Eu achei dos Miguel disso aí? Sim. Sim. Mas o que seria a dinâmica linear? Dinâmica linear é um estudo super fácil de fazer, super prático e que ajuda muito pra gente entender como que esse flow funciona. Tipo, isso aqui pode não estar certo, porque eu também não orgulho de lembrar disso, sim. Mas por exemplo, a gente identificar que existe um flow aqui com essas partículas todas e, por exemplo, outro flow aqui com esse cara. Algo mais ou menos assim. Identificar como tá funcionando isso aqui. Aí talvez até o da Fiora seja algo parecido com isso aqui. Isso seria dinâmica linear. É a gente aprender, tipo, os caminhos que nosso olho tá seguindo pra interpretar uma arte. E ter uma noção disso, tipo, ajuda muito pra compor um desenho. Eu mostrei agora, tipo, como identificar essas linhas. Eu vou pegar alguma outra arte aqui. Deixa eu pegar uma que tá fácil de entender. Um momentinho. Vou pegar uma aqui que tá fácil. E tem algumas que estão meio. A composição não tem isso tão pronunciado. Isso acontece também. Mas, ó. Essas linhas podem ser retas ou curvas, aliás. Mas a importância da dinâmica linear é você observar relações rítmicas presentes na imagem. Ok? Vou pegar essa arte aqui da Thalila. A arte da Thalila tá super de boa pra olhar essas coisas. Ó. A gente vai ter um flow aqui desse bichão. E depois das pedras dela, fazendo algo parecido com isso aqui. Daí aqui, por exemplo, a gente vai ter isso aqui e isso aqui. E é mais ou menos assim que a gente está observando essa composição. Abstrair realmente o desenho para relações rítmicas super simples, a ponto de a gente conseguir, tipo, olhar para isso aqui só como linhas. E, tipo, conseguir. Eu já falei muito tipo hoje. Mas conseguir ver esse flow, como que o olho caminha por essas artes, pra gente conseguir fazer a mesma coisa nos nossos desenhos. Se a gente for fazer uma composição igualzinha a essa, não. Mas, por exemplo, como eu olhei essas duas artes, eu percebi, por exemplo, que a gente tem essas grandes curvas enormes aqui, com intersecções de outras grandes curvas enormes. Isso pode me ajudar na hora de compor um desenho. Observar essas coisas, as relações de ritmo que estão presentes com os objetos dentro do desenho. Eu queria falar disso logo na semana de linha, mas eu não achei que ia funcionar muito bem, achei que ia ficar meio solto. E daí o que seria thumbnail? Nossa, que porra que é thumbnail? Eu escutei você falar thumbnail semana passada já, não faço ideia do que é. Thumbnail é a gente ter na cabeça de que nossa primeira ideia não é a melhor. O conceito de thumbnail surge a partir disso. A gente tem um objetivo com o nosso desenho, com a nossa ilustração. Ilustração vem de ilustrar um propósito, ela tem um propósito. Ela quer contar uma história, comunicar algo. E vamos supor, eu tenho uma situação aqui, vamos pensar. Eu quero fazer um cachorro correndo porque ele roubou uma carta de um carteiro. Aí, na minha cabeça, eu não sei como é que isso tá vindo na cabeça de vocês. Mas, por exemplo, pra mim, eu tenho uma composição mais ou menos assim na cabeça. Tipo, cachorro aqui, com a carta, correndo aqui. Ele tá correndo, aí o carteiro no fundo, tipo, putaço. Putão aqui. E daí, tipo. Mas aí, tipo, Becca Drive, brigadão pelo follow, tamo junto. Mas aí, essa foi a primeira ideia. Minha primeira ideia talvez não seja a melhor. Aí eu tenho outra ideia, por exemplo. Eu quero trabalhar com a câmera mais vista de baixo. Eu quero fazer o cachorro mais aqui. Cachorro aqui. Cachorro salsicha. Cachorro salsicha. Não é cachorro pão.
Cachorro, o cara aqui putaço, ó. Ou então eu posso fazer de outro jeito, eu posso fazer visto de cima. Daí o cara aqui putaço, daí o cachorro aqui correndo. E a thumbnail vem de explorar meios diferentes de contar a mesma história. Porque, tipo, ó, eu tive essa primeira ideia. Eu não sei de vocês, mas eu gostei mais da segunda. A segunda é mais interessante pra mim. E em muitos casos, talvez a primeira ideia seja melhor. Mas a thumbnail vem de você tentar compor de maneiras mais criativas a mesma história, o mesmo conceito. Como eu faço pra me motivar pra desenhar? Ah, tem um objetivo. Eu falei disso na primeira semana. Que eu acho muito importante você ter um objetivo com desenho. Mas enfim. O... E a gente não vai conseguir fazer thumbnail. Eu comecei daqui pra cá, a gente tá voltando. A gente não vai conseguir fazer thumbnails decentes se a gente não tiver uma noção de storytelling. E eu mencionei storytelling pra vocês na última aula da semana passada. O quanto é importante a gente saber contar histórias com nossos desenhos, mesmo, tipo, a gente não tem texto pra contar essas histórias, a gente tem que mostrar elas na tela, de jeito que faz sentido. Tipo, ó, essa arte da Thalia aqui, ela tá fugindo com essas crianças aqui, que tem o mesmo poder que ela tá lançando umas pedradas aqui no bichão ali do deserto de Shurima, porque tem isso aí lá. Essa daqui, mano, a Fiora tá lançando o duelo supremo ali, porque a Fiora é a grande duelista de Demacia. E tá ganhando do cara. Ela fez o cara tropeçar aqui. E esse storytelling que tá rolando, tá ligado? Ela parece estar numa competição, tá todo mundo olhando, tá ligado? O... E o storytelling vem disso. Storytelling é um dos fundamentos do desenho, que é você aprender a comunicar a ideia do seu desenho de maneira clara pra você poder demonstrar ela sem. Tipo, aprender a demonstrar ela sem colocar barreiras. Da maneira mais clara, da maneira mais direta, da maneira mais efetiva. E a thumbnail vem de explorar esses conceitos diferentes. Como, por exemplo, eu falei pra vocês, eu quero desenhar um cachorro que roubou uma carta de um carteiro. Só de rabiscar algumas vezes aqui, eu mostrei 3 formas diferentes de fazer isso. Imagina se eu passasse o dia todo aqui testando maneiras diferentes. A thumbnail vem disso. São desenhos pequenos. A gente não vai detalhar eles. Óbvio que isso depende de prazo, depende do quão empenhado você tá, depende de muita coisa. O quantas thumbnails você vai fazer, o quão detalhado você vai fazer esses thumbnails. Mas a thumbnail vem de, véi, thumb é dedão, nail é unha. É tipo, pequeno, sabe? Quem trabalha com coisa do YouTube já tá ligado no que é uma thumbnail também. É pequenininho, sabe? Pra você não se prender em detalhe, pra você representar os objetos. Tanto é que é muito comum você ver até gente que não trabalha direto com grayscale fazer as thumbnails em grayscale, porque é mais fácil pra representar os objetos. Tipo, eu tenho um personagem aqui, vamos supor. Eu tenho um fundo dessa cor aqui mesmo, desse cinza aqui que eu tô. Aí, esse fundo vai ficar mais claro aqui, porque tem a luz do sol. E daí aqui eu vou colocar umas montanhas. Cadê? Daí que falou que essas montanhas vão fazer? Vai dar dinâmica linear. Daqui eu vou colocar umas montanhas. Uma montanha. Mais ou menos assim. E daí ela vai ficando mais clara. Devo diminuir a opacidade disso aqui. Não vai rolar. Ela vai ficando mais clara porque ela tá ficando mais distante. E daí aqui eu quero ter meu personagem, por exemplo. Eu quero ter meu personagem andando. Andando. Ele tá sofrido. Vamos desenhar ele sofrido aqui, ó. Ele tá corcundão, assim, com a mochilona pesada. Sofridão aqui. Mochilona, assim, pesadona. E ele tá zanzando aqui, velho. Fazer umas nuvens aqui. Fazer umas nuvens assim, ó. E daí, velho, fechou. Thumbnail 1, diminui ali, corta, fechou. Daí faz de novo. Nossa, eu quero ele em outro ângulo. Quero ele mais de baixo, assim. Tá ligado? Isso é a thumbnail. É a gente trabalhar rápido. Rápido, velocidade. O... Trabalhar sem se prender em detalhes pra gente conseguir, tipo, colocar de uma maneira bem rough. De uma maneira bem rudimentar, uma maneira bem áspera. Como que tá funcionando essa composição.
mudando de pato pra ganso, o Guilherme Freitas vai lançar mais um curso e ele tá falando bastante de composição lá. Eu quero muito comprar esse curso, eu não aguento mais. Guilherme Freitas, por favor, libera esse curso, eu quero aprender a desenhar. Enfim, o... Quero muito ver o processo dele pra fazer thumbnail. Creio que esses são os tópicos da semana. Dando um recap, luz direta, difusa e rebatida. Luz direta vindo de um ponto ali, um ponto muito claro. Pode estar mais distante, pode estar mais próximo, pode ser mais forte, pode ser mais fraco, que vai impactar nas minhas transições, dependendo disso. A luz difusa, que ela vem meio que de todos os lugares. Eu quero buscar mais um exemplo de luz difusa. Eu comecei explicando de um jeito até eu ver que ele estava errado. Diffuse light versus hard light. Ver se eu acho algum exemplo disso, porque tem muita coisa de fotografia sobre isso, e é muito bom dar uma bisoiada. Calma aqui, hard, soft... Lulac, brigadão pelo follow, tamo junto, brigadão pela força. Especular difusa. Nossa, que loucura. Eu tô aprendendo agora mesmo. Grimório ao contrário, vulgo Oiromirg. Obrigado pelo follow, tamo junto. Obrigado pela presença de todo mundo aí. Cadê? Tô pensando aqui um pouquinho. Oxe, é que eu tô vendo aqui que tem a difusa e especular, mas queria comprar o curso dele também, mas não sei se tá na hora ainda. Mano, eu tenho o primeiro dele, mas aquele é o primeiro bem básico. Aqui, ó, essa imagem aqui até que é boa, ela mantém as coisas simples. Que eu compliquei demais porque eu sou burro. Aqui. Ela mantém as coisas simples pra gente. Tá vendo? A nossa sombra projetada fica mais soft. A luz meio que tá vindo de todo lugar, porque ela se espalhou aqui nas nuvens. E também, pelo que eu tava vendo aqui, pelo menos na fotografia, tem a questão da luz ser difusa ou especular. Eu confesso que eu não sabia que existia essa definição, mesmo tendo tido uma matéria de fotografia na facul. Mas vou aprender melhor sobre essas coisas e vou trazer pra vocês amanhã com mais paciência, com mais detalhe. Hoje realmente foi só pra gente poder introduzir esses tópicos. Eu vou estudando isso conforme a semana, eu vou aprendendo a definir melhor. Se eu tiver falado alguma asneira, quem quiser me corrigir nos comentários ou até mesmo aí no chat, super livre pra fazer isso. Como eu falei pra vocês, eu tô aprendendo junto com vocês, então eu tô aqui pra cometer erros mesmo. Tô aqui pra me fuder. Vocês já viram me fuder direto ao longo do mock outubro. Eu falando de gestual, eu fui lá fazer um gestual e ficou feio. E super acontece, sabe? E creio eu que é isso. Eu creio que essa introdução vai acabar mais cedo, vai ser um mock outubro mais curto que a gente fez até agora. Vou deixar a gravação por aqui, senão eu vou começar a me repetir aqui. E é nóis, obrigado por acompanhar a gravação até agora. Quem veio do YouTube não dá uma bisoiada lá na roxinha, tamo por lá também. E é nóis.